Já estamos na melhor noite de nossas vidas. Bem-vindos sejam todos. Deixa eu dar boas-vindas aos novos inscritos. Mais pessoas se inscreveram de ontem para cá. Muito boa-vinda. Meu nome é Geraldo Moraes. Não sou seu pastor, não sou teu bispo, não sou teu apóstolo, sou teu irmão em Cristo. Nós estamos aqui para crescermos na graça e no conhecimento. Nosso intuito com este programa agora é tratar de assuntos de cunho teológico e especialmente escatológico. Temos as nossas mensagens 5h20, 11h40 e este é um trabalho à parte. Pois bem, amanhã, 8 horas da manhã, como costumeiramente fazemos, temos uma mensagem de encorajamento que antecede a nossa mensagem que vai ao vivo às 10h20. 8 horas, esta mensagem que antecede aos domingos. 8h30, eu, a minha esposa e todos os irmãos já estamos reunidos para aquele café, aquela confraternização. Você é nosso convidado. 9 horas, o louvor transmitido pelo canal Graça Sem Retoque. Corra lá, se inscreva e participe. 10h20, a mensagem ao vivo. Aí é uma mensagem totalmente diferente de 5h20, de 11h40 e de 20 horas. É uma mensagem em que os canhões estão voltados para o sistema religioso. É a pregação do evangelho. É quebrar com um martelete, bater lá na porta do sistema e dizer: viemos resgatar os que pertencem ao Pai dos Espíritos. Eu aguardo vocês. Por favor, me suportem. Bom, andam dizendo por aí que o pacto da graça de Deus durou do ano 33 até 70 e que o evangelho da graça acabou. Tem coisa estranha nessas declarações. Porque veja o que diz a epístola aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo de número 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Você vê que são declarações que beiram o campo do imaginário. Nós chamamos de filosofias. Ora, como é que algo poderia durar até 70 se ele só foi estabelecido em 70 com a queda de Jerusalém? Tem declaração errada nisso aí. Consegue compreender? Aqui diz: remove o primeiro pacto, e só então, depois de remover o primeiro pacto, que ia estabelecer o segundo. Como é que o pacto da graça durou só até 70, que se foi em 70 que ele foi firmado, que ele foi validado, que ele foi estabelecido? Foi sancionado no madeiro, o sangue derramado. Nos dias de Paulo, eles não estavam vivendo a plenitude. Paulo e os irmãos viviam um sincretismo. Paulo rapava a cabeça, mandava lavar os pés, tudo isso, lei e graça misturado. Então, enquanto o primeiro pacto estava, o segundo não estava estabelecido. Isto é beabá aqui no Sarapuí, tá? Estou aqui, eu com a quarta série consigo entender que está claro. O pacto da graça de Deus só foi estabelecido, diz o texto, quando removeu o primeiro e aí estabeleceu o segundo. Como que algo que acaba de ser estabelecido, firmado, pode perder a sua validade se foi ali que teve a sua validação? Então, a pergunta, e é o tema de hoje, é o pacto da graça de Deus e o evangelho da graça de Deus. Para quem é? Vamos ao argumento, à análise à luz do evangelho, da sã doutrina.
nós não temos fontes exteriores, nós não temos um livro aqui de filosofia, nem nos permitimos o campo da ideologia, do achismo. Não, porque a primeira plenitude do evangelho foi o evangelho da circuncisão. Mentira, o evangelho da circuncisão não teve a sua plenitude nos dias de Jesus, porque ele continuou nos dias de Pedro, nos dias de Paulo, e foi até Apocalipse 14, 6 e 7, que foi o seu último suspiro anunciando o juízo. O evangelho da graça de Deus teve a sua plenitude com a remoção do primeiro pacto. A pergunta que nós vamos trabalhar aqui é: o pacto da graça de Deus foi para mim? Foi para você? Calma, calma. O pacto da graça de Deus foi para os judeus. Não foi para mim. Eu não vivo debaixo do pacto da graça de Deus. Calma, não vai embora não. Tá? O pacto da graça de Deus foi feito para os judeus. Em que consistia o derramamento daquele sangue? Para tirar a transgressão que havia na primeira aliança. O pacto consistia em quê? Em derramamento de sangue. Como foi feito o primeiro pacto? Diz que Moisés aspergiu o sangue de touros e de bodes sobre o livro, e se deu o pacto da lei. Mas foi com sangue de touros e de bodes. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo de número 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de touros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida uma eterna redenção. Bem, só por aqui você já entende que o pacto é eterno. O pacto da graça de Deus não acabou em setembro. Só nesta frase aqui já mata a pau essas ideologias que andam por aí. Se ele obteve uma eterna redenção, significa que o que ele fez naquele madeiro, e foi o pacto da graça, não pode ter acabado, a não ser que o escritor dos Hebreus haja mentido. Se ele obteve uma eterna, significa que aquele pacto não pode ter fim. É por isso que ele é o sacerdote imutável. Só que este pacto não é para mim nem para você no século 21, nem quem nasceu depois de 70. Nós entendemos isso quando você vem neste canal e coloca lá: Jesus não morreu pelos seus pecados. Se você tivesse pecado, se você nascesse em Israel, você iria dizer: ele fez um pacto de sangue para remover as transgressões que estavam num pacto que eu vivia anterior. Mas você não estava debaixo do pacto da lei. Quando você nasceu na plenitude da graça. Nós vamos chegar lá nessa parte. Quando você nasceu, você já nasceu o pacto eterno, só que o efeito daquele pacto não foi para você, porque você não tinha pecado. O derramamento de sangue foi para remover os pecados. Vamos continuar. Não por meio de sangue e de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, vendo? Não uma vez por todas, tendo obtido uma passageira. Ou durou até 70. Diz que ele obteve uma eterna redenção. Quer dizer que ela não se dilui com o tempo. Depois ele diz no versículo de número 13: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificam quanto à purificação da carne, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência, e nossa não é a minha nem a sua, é de Paulo e dos Hebreus, que viveram debaixo da lei. Ele diz: purificará nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Veja, por que ele estava mediando a nova aliança? Tinha a antiga, a nova, ele estava mediando. Leia:
Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Aqui está a chave. A fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança. Eterna herança, eles dizem que acabou em 70. Você vê, eterna redenção, eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Aqui tem uma frase interessante, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões. Qual era a finalidade do pacto da graça? Com a morte, o derramamento de sangue, iria tirar as transgressões do povo dele. Ora, se eu digo que eu estou debaixo do pacto da graça, eu digo que eu andei debaixo da lei. Se ele derramou aquele sangue por nós, nós teríamos que ter pecados. Mas nós não nascemos em pecado. Quem nasceu em pecado foi Davi. Davi é que disse, em pecado me concebeu a minha mãe. E ele, então, tirou a transgressão que havia sob a primeira aliança. O pacto da graça de Deus não veio para tirar pecado de quem nasceu depois do pacto estabelecido. A graça foi sancionada no madeiro, estabelecido em 70, quando chegou a sua plenitude. Quando ele veio. Olha o que é plenitude, ó, tudo resolvido. Ó. Nos dias de Paulo, a graça não estava na sua plenitude. Faltava algo. Plenitude, deixa eu falar para os doutores. Doutor, você que fala de plenitude, plenitude é a sua totalidade. A lei não teve a sua totalidade depois da cruz nem antes. Entendeu, doutor? A lei, a graça não teve a sua totalidade nos dias de Paulo. Faltava a redenção do corpo, a transformação do corpo, faltava o juízo. Quando é que tudo isso aconteceu? Em 70. Ah, em 70 chegou a plenitude. Isso é um assunto para daqui a 10 minutos. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão da transgressão que havia sobre a primeira aliança. Então, o pacto da graça foi feito com os judeus, o primeiro pacto foi feito com os judeus, e eles então não conseguiram cumprir, e então um outro judeu chamado Iausha veio e morreu, derramou o seu sangue para tirar a transgressão que havia sobre a primeira aliança. Ele não morreu para tirar a transgressão da segunda. Ele morreu para tirar a transgressão da primeira. Nós não estávamos debaixo da primeira, então aquele pacto não foi para mim. Olha o que disse Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo de número 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esta palavra aqui não cabe a mim, porque eu e você não estávamos mortos em delitos e em pecados. Isto aqui eram os irmãos que vieram da transição, nasceram antes da cruz, encontraram com Paulo depois daquele avivamento de Pentecostes, e então Paulo está falando com eles, lá na cidade de Éfeso, aos judeus que vieram da transição. Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, versículo de número 3, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre os quais, disse Paulo, também todos nós andamos outrora, antes da cruz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Paulo e os judeus da transição, disse, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, pelo pacto firmado no madeiro, eles que estavam mortos em pecados e em delitos, foram salvos pela graça. Agora vem a palavra que quebra um pouco.
Eu não fui salvo pela graça. Você não foi salvo pela graça. Quem foi salvo pela graça é quem estava debaixo de pecados e delitos. Quando nós nascemos na plenitude da graça, já nascemos fora do juízo, com a redenção, já nascemos com o corpo glorificado, a graça estabelecida, já com a estatura de varão perfeito, já nascemos na plenitude da graça, porque a graça foi estabelecida justamente no cumprimento de todas as coisas. Então, se eu digo a alguém, você foi salvo pela graça, eu digo, você estava morto nos pecados e delitos e incorro na condenação que o sistema faz. Mas eu não nasci em pecado e em delito. Repito, quem disse que em pecado me concebeu a minha mãe foi Davi, antes da cruz. Pedro é que dizia, levando sobre si os nossos pecados no madeiro, porque Pedro viveu antes da cruz. Pedro viveu, estava morto em pecados e em delitos. Nós não. Nós nascemos perfeitos. Nós nascemos sem condenação, sem pecado, somos livres, somos filhos da livre. Era a palavra que Paulo usou para os Gálatas. Então, esta graça aqui salvou quem? Salvou os judeus através do pacto de sangue que ele fez. Ora, se nós estamos na plenitude, qual é o sangue que ele derramou em 70 para cá, quando chegou a plenitude, quando chegou a totalidade, quando veio o juízo, o inimigo foi vencido, que é a morte adiana, quando eles lá foram arrebatados, quando passou os céus e a terra, que novo pacto foi feito? Nenhum. Para eu dizer que eu estou debaixo do pacto da graça, daquela aliança firmada com sangue, eu teria então que ter nascido naqueles dias. Não é cabível isso. Então, ele fez um pacto com os judeus. Era para salvar eles que estavam mortos em pecados e em delitos. Olha o que diz esta palavra de Hebreus, capítulo 5, versículo de número 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você entende por que ele é o sumo sacerdote do pacto da graça de Deus? Porque uma vez que o pacto da graça de Deus é eterna, a redenção é eterna, ele é o sumo sacerdote daquele pacto imutável. E este pacto não está sobre a minha vida, o pacto da graça, o sangue derramado, porque aquela aliança não foi feita comigo. Aquela aliança foi para tirar os pecados dos irmãos. E o evangelho? Bem, este pacto da graça aqui, ele tem um evangelho, ele tem uma mensagem, ele tem uma notícia. O evangelho, a lei de Moisés, tinha uma mensagem, tinha uma notícia. Lá atrás, os profetas anunciavam a vinda do Messias. Era a mensagem profética da lei. A lei tinha uma mensagem. E Alcha disse, olha, vocês não creem em mim? Moisés diz ao meu respeito. Vocês leem a Escritura cuidando ter nela a vida eterna. E não sabem que são as Escrituras que testificam de mim. O pacto da lei tinha sua mensagem. Quando Yahshua chega naqueles dias na Palestina, na bacia mediterrânea, ele traz então o evangelho do reino, dizendo, olha, o reino de Deus está próximo. Era uma mensagem que era uma transição. Iria chegar, então, as boas novas, mas ele já anunciava o evangelho do reino. O pacto da lei tinha sua mensagem. E o pacto da graça? O pacto da graça tinha a sua notícia, tinha a sua mensagem. No grego, evangelium. Então, o pacto da graça feito para os judeus tinha uma mensagem. Quem é que estava incumbido de trazer esta mensagem? O apóstolo Paulo. Nos seus dias, o que ele pregava eram umas boas novas,
notícia fresca. Para nós, não é mais. Aquela notícia já virou um jornal velho. Disse eu hoje de manhã. Se você falar para alguém que não conhece as boas novas dos dias de Paulo, e ela dá o dízimo, você fala que o dízimo não é mais necessário, esta notícia que é velha para mim se torna nova para ela. Ora, eu já vi um filme, Caverna do Dragão, já vi todos os episódios. Meu filho nasceu. O primeiro episódio que eu mostrei, além de velho para mim, se tornou novo para ele. Então, o pacto da graça de Deus foi para os judeus. Mas só que este pacto, ele trazia uma mensagem. Atos capítulo 20, versículo de número 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Veja, é específico. O pacto da graça, apesar de ser para os judeus, trazia uma boa notícia para os gentios que tinham se aproximado enquanto não chegava a plenitude da graça. Qual era esta boa notícia? Que os gentios agora eram co-herdeiros por meio desse evangelho da graça, porque este evangelho trazia uma notícia. A parede de separação foi derrubada e os gentios que estavam longe agora se tornaram perto. Eles agora faziam parte da comunidade que o Pai, através daquele pacto, dos dois povos, judeus e gentios, fizeram um só. Os gentios não sabiam disso, e quando ouviram este evangelho testemunhado por Paulo, regozijaram e agradeceram aos céus pela sua nova vida em Cristo. Esta era a mensagem do evangelho da graça para os dias de Paulo. Andam dizendo por aí que este evangelho não existe mais. Tem coisa estranha aí, porque não foi isso o que disse o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 2, deixa eu digitar aqui, Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 7. Vamos ler. Deixa eu botar aqui o versículo de número 6, nós já lemos o 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está falando com os irmãos da transição. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou, claro, estavam mortos em pecados e em delito, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto os irmãos no primeiro século da era cristã. Vem a palavra que mata a pau. 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza do terceiro evangelho. Não, aqui não diz terceiro evangelho. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza do evangelho eterno. Não, aqui não diz isso. Evangelho eterno era um anjo que trazia juízo lá em Apocalipse, e os mestres da filosofia não tiveram nem tempo de ler texto e contexto. Mas o analfabeto Geraldo mostrou a eles e ensinou. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então aquele evangelho testemunhado por Paulo no primeiro século da era cristã serviria também de testemunha hoje para mostrar a bondade que ele fez com aqueles irmãos lá. Correto? Aqui diz que sim. O evangelho da graça parou? Aqui diz que não. Os séculos de Paulo, ele não disse para mostrar até o ano 70. Diz aqui o texto? Não. Para mostrar a riqueza da sua graça, quando? Em 70? Não. No primeiro século em que Paulo vivia? Não. Para mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para com eles. Agora a pergunta que eu faço aos senhores é: só houve suprema riqueza só com eles?
Não foi através do feito daquele madeiro que a lei implantada pelo sistema religioso é desbancada? Então, todas as vezes que o sistema religioso se levanta, a suprema riqueza da graça mostra que ele rasgou o escrito de dívida dos irmãos lá, isto foi uma bondade com eles, e que o sistema tenta vir com essa crueldade, mas essa bondade chegou na minha vida me fazendo rechaçar isso. Então, o evangelho da graça não está atuante? O pacto não está sobre a minha vida. Não foi preciso derramar sangue por mim. Eu, quando nasci, já nasci na plenitude da graça. Mas Paulo disse que era para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ou seja, eu nesse canal, os irmãos naquele, quando abrimos hoje o evangelho, não estamos aqui usando o evangelho para condenar, obrigar você a se reunir, obrigar você a dar dinheiro, obrigado a você a vestir camisa, calça, nada disso. Nós estamos usando o evangelho como testemunho da bondade que ele fez com aqueles irmãos. Esta bondade consistia em quê? Tirar os irmãos daquele cativeiro espiritual, aniquilar a lei que eles viviam debaixo de servidão. Colossenses diz que ele rasgou o escrito de dívida. Então, se todos vivessem aqui na plenitude, sem a religião, não precisaríamos abrir as cartas de Paulo. Por quê? Porque em 70, quando a graça foi estabelecida, ele colocou uma mensagem na minha mente e no meu coração para que nós pudéssemos viver em harmonia e em amor, reinando de fato em vida e em perfeita vitória. Como a religião sabe lá por cargas d'águas pela permissão do Pai, se levantou de novo, costurou o véu, nós usamos as cartas de Paulo para mostrar aos irmãos, assim como foi mostrado para você, que tudo aquilo que o sistema prega é uma fraude, que o batismo nas águas era um ritual judaico, oblações, que o dízimo não deve ser aplicado. Nós estamos mostrando a bondade que ele fez, a suprema riqueza da sua graça, para com eles, que se aplica agora em quem ainda continua dentro desse sistema. Então, pacto da graça não foi para a minha vida. O pacto tem derramamento de sangue. O sangue não foi derramado para mim. Evangelho da graça para os séculos dos séculos. É o que eu prego, é o que você prega, é o que nós pregamos. Nós estamos vivendo o evangelho da graça, que é a suprema riqueza da sua bondade. Primeiro com aqueles irmãos. Como Paulo tinha espelho, como Paulo não via clara, lembra que ele diz: eu ainda vejo por espelho, de forma obscura, no entendimento de Paulo, viria a plenitude, cessaria definitivamente a lei. Paulo sequer imaginaria que os pastores iriam costurar o véu e trazer tudo de volta, e o trabalho de testemunhar a graça que Paulo fez no primeiro século, acaba que a gente vai ter que refazer tudo de novo. Até quando? Até para sempre, porque a religião não vai acabar nunca. Então, essa história que andam dizendo por aí, que o pacto da graça acabou em 70, é uma fraude. O pacto é eterno, não é sobre a minha vida, mas ele é eterno. Por quê? Porque ele tem um sacerdócio nesse pacto imutável, e para esse pacto acabar, tem que vir um outro superior. Assim como o da lei era o sangue de touros e de bodes, assim veio um pacto superior, o dele naquele madeiro. É o que diz Mateus, capítulo 26, versículo de número 28. Porque isto é o meu sangue. Ele diz, não é mais o sangue de touros nem de bodes. O que está escrito ali? Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor da humanidade, derramado em favor do mundo inteiro, do planeta Água, do planeta Terra, derramados em favor para a remissão de pecados. Quem aqui tem pecados, diga amém. Ninguém. Então, aquele sangue não foi derramado por você. Quando você nasceu,
O pacto já estava fechado, juízo concretizado, o reino entregue ao Pai, a morte adiana vencida. Você já nasceu nessa ambiência maravilhosa para testemunhar esta bondade, que começou com eles, mas o sistema reergueu de novo. O sistema matou espiritualmente. O sistema trouxe de volta o cativeiro físico, o sistema trouxe de volta Malaquias, o sistema trouxe de volta João Batista, o sistema trouxe de novo a Peixá, a Páscoa, e houve então necessidade de se falar desta suprema riqueza da graça. Aconteceu lá nos dias de Paulo, está acontecendo conosco. Então ele diz aqui em Efésios capítulo 3, versículo 8, lá com os irmãos, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar. Olha, a graça era pregada nos dias de Paulo. Por que é que a graça era pregada nos dias de Paulo? Porque o templo em pé, estavam ali, toda hora um descia de Jerusalém dizendo, olha, se vocês não circuncidar, e era necessário Paulo então testemunhar da graça. Paulo diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho. Olha como que ele chama. O terceiro evangelho. Não, isso nem existe. Alô? Terceiro evangelho é anátema, meu irmão. Não existe outro evangelho. O evangelho é um só, é o da graça. Foi testemunhado nos dias de Paulo e ele disse para mostrar nos séculos vindouros a riqueza, a suprema riqueza da sua graça. Não existe terceiro evangelho, não existe três plenitudes. Estamos lendo engano, sem base no evangelho. Quando você confronta para mostrar, não tem. Roda para lá, roda para cá, roda para cá, roda, roda, roda e avisa a eternidade de comercial. Não tem. Leia. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Este evangelho, Paulo disse, mostrem pelos séculos dos séculos. E Eclesiastes capítulo 1, Eclesiastes 1:4, tem uma palavra aqui muito conhecida da escatologia. Olha lá. Geração vai, geração vem. A graça permanece para sempre. O pacto cobrindo os judeus, isto é um pacto imutável, porque tem o seu sacerdote imutável, não sacerdote sobre a minha vida, mas o pacto tem que ter o seu sacerdócio. Se houver mudança de lei, tem que haver mudança de sacerdócio. Só pode mudar o pacto se mudar o sacerdote. O sacerdócio dele é imutável, ele obteve uma eterna redenção, o pacto não muda. Não está sobre as nossas vidas, mas nós estamos aqui para pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Entre os maduros, pregamos o amor, que é o que permanece. A fé, a esperança e o amor. Contra o sistema, nós testemunhamos a bondade que ele fez com os irmãos que viviam naquele sistema, aplicamos essa bondade na vida deles também. Aguardo vocês amanhã, às 8 horas, depois 9 no canal Graça Sem Retoque e 10h20, meu irmão. Eu vou dizer uma sinceridade para vocês. 10h20, nós temos uma palavra que vai alimentar o teu espírito. Meu nome é Geraldo Moraes, te aguardo em Cristo.